Olá pessoal, mais um episódio da série de narrativas que eu estou fazendo sobre os carros que eu tive. E eu vou compartilhar com vocês agora a minha experiência com o Toyota Corolla 2007-2008 Xei automático. Como já disse para vocês, eu geralmente compro um carro apaixonado. E eu comprei esse carro em 2009. Ele estava com 2 anos de uso e eu tinha um Civic 2005 ainda, automático, que eu tinha comprado um ano antes, em 2008, porque o valor dos Corollas era muito alto, mas estava no auge aqui, esses japoneses, isso 2008, 2009, e o Corolla era sempre mais caro, né? E aí eu achava Corollas manuais ou a Fielder, mas eu estava invocado que eu queria comprar um Corolla XEI automático prata. E aí eu também, como o meu Civic era 2005, eu queria um Corolla que fosse 2007, 2008, porque esses aí já seriam flex. E a essa época o custo do álcool estava bem interessante. Eu me lembro que eu cheguei a abastecer de 1,39 assim que eu comprei esse carro. Aí eu parei numa garagem assim, tinha um do mesmo ano desse que eu queria comprar, porém cinza chumbo, só que era manual. E aí os funcionários estavam lavando ele e estavam tocando umas músicas do Michael Jackson, aquela rap e aquela I'll Be There, e eu fiquei assim apaixonado. Até sonhei, botei a cabeça dentro, senti aquele cheiro de couro. Me parece que cada marca de carro tem um cheiro de couro muito característico, né? E eu dormi apaixonado com esse Corolla. Aí eu liguei pro rapaz que tinha me vendido o Civic, que era também um dono de revenda de veículos. Ele disse que tinha um Corolla que era de uso dele, 2007, 2008, que ele estava vendendo. Aí eu fui lá nesse mesmo dia, já amanheci o dia com a cara colada na porta dele para ver esse Corolla que ele tinha para vender. E aí o carro estava com 44 mil quilômetros. Ele aceitou o meu e parcelou em cheque, em promissória, tudo que eu tinha que dar o resto. E eu já saí da loja com o carro. Fiz a transferência do seguro. Eu acho que deu 200 ou 300 reais a mais. Na época ficou uns 2 e pouco. Eu tinha pago 2.400 no Civic. Eu acho que eu teria um pouco mais. E peguei esse Corolla. Ele estava com 45 mil. Acho que tinha tido 1 ou 2 donos só. E foi só alegrias, né? É um carro muito robusto. Assim, eu vejo que ele tem uma maturidade mecânica superior ao Civic de mesma geração. Eu sentia a relação do câmbio com a transmissão muito mais bem casado, embora era um câmbio automático de 4 marchas, mas as trocas eram bem mais suaves do que no Honda, a meu juízo. E surpreendentemente o carro era bem mais econômico. Eu não queria pegar o Corolla XLI porque ele só tinha opção 1.6. E eu achava que 110 cavalos era pouco para um carro daquele porte, né? E eu achava o meu Civic LX 1.5 de 115 cavalos automático manco. Então eu achava que o Corolla XLX o seria também. E aí essa foi uma das razões que eu procurava especialmente um Xei 1.8. Olha, de 45 mil quilômetros até 100 mil, esse carro não me deu nenhum gasto, nenhuma despesa que não fosse pastilha de freio. Nada além disso. Quando ele fez 100 mil quilômetros, a suspensão acusou. Ele já estava o quê? Com acho que 6, 7 anos de uso. Aí eu tive que trocar a suspensão. Nessa época eu ainda fazia manutenção na autorizada, porque era só pastilha de freio e troca de óleo. E aí chegou uma fatura lá, um orçamento de quase 4 mil. Eu disse, não vai dar para fazer aqui. Eu comecei a fazer com mecânicos de confiança. Penei muito para achar alguém que mexesse no carro e me desse segurança. Aí troquei amortecedor, troquei coxim, troquei batedor, eu acho que bieleta, junto homocinética. E com 120 ele começou a ter um barulho crônico quando eu estava com ele parado com o D engrenado. Era um barulho que não passava por jeito nenhum. Aí eu trocava coxim do motor, coxim do
câmbio e nada adiantava. E aí o carro começou a ter uma escala de problemas crônicos na suspensão. Eu tive a infelicidade de ter sido batido atrás nele umas 3 vezes, mas eu confesso que eu nunca tive um carro com a mecânica tão resistente quanto esse. Foi um carro assim que eu usei sem pena, com todos os cuidados, e ele foi firme. Depois de 140 mil quilômetros, ele tinha um clock quando eu engatava as marchas que nenhum mecânico conseguia descobrir o que era. Então esse aí foi um problema que eu tive. Eu sempre fui muito criterioso com relação ao prazo da troca do óleo da transmissão automática. Já tive 3 carros automáticos, eu sempre fui muito criterioso. Com esse Corolla então, que eu fiquei com ele 10 anos, eu trocava assim quase que anualmente. E aí, acho que em 2019, 2018, teve um episódio que o carro superaqueceu. E depois disso, eu senti que o desempenho do câmbio ficou um pouco mais lento. Eu tive a impressão que 1 ou 2 vezes o câmbio patinou. Outro episódio também que me desgastou com esse carro foi que, acho que em 2017, ele estava com 155 mil, ele começou a melar a parte de cima, a junta da tampa da tampa do motor de óleo por dentro. E aí ele começou a fumar e eu tive que fazer o motor parcial dele. Eu fiquei muito decepcionado, porque a vida inteira eu ouvia que motor de Corolla fazia 200 mil e eu nunca fui um motorista assim porco, sabe? Eu sempre fazia as manutenções a cada 6 meses, sempre usava o óleo especificado pelo fabricante, e o mecânico que me deu o diagnóstico e fez o serviço me garantiu que aquela prática era recorrente entre os Corollas e que ele tinha recebido há poucos meses nas mesmas condições que o meu e que estava com o mesmo problema. A primeira parte do carro era muito complicada, segundo ele, que a parte de cima do motor estava melada de óleo e isso dificultava a partida. E aí, por conta disso, eu tive que fazer esse motor desse Corolla, né? Mas, a despeito desse episódio de eu ter que fazer, deu 3 mil e pouco essa manutenção que eu tive que fazer no motor. Depois disso, eu senti que o motor ficou um pouco mais áspero, mas continuou mantendo o mesmo padrão de economia de combustível entre 8, 8.7 e 9, né? Continuou com as mesmas arrancadas firmes. Eu peguei estrada com ele depois disso e eu senti o mesmo desempenho, assim, era tranquilo colocar 100, 120, o carro garantia muita estabilidade. Eu era muito encantado com a rigidez torsional do veículo, a lista de equipamentos. Nesses 10 anos eu tive que fazer uma manutenção no ar-condicionado, que foi a troca do núcleo evaporador. Mas ainda assim era um ar-condicionado muito potente, assim, mesmo na posição 1, ele gelava todo o habitáculo do carro. No finalzinho eu estava pagando 1.300, 1.200 já de seguro dele. E é um carro que eu lembro sempre com muita saudade. Para mim, dos Corollas, tanto é que eu não consigo comprar um outro Corolla hoje, por isso que eu optei pelo Jetta. Porque para mim, Corolla é a geração Brad Pitt. E eu digo que eu tive o carro assim, no seu auge, que era com a mecânica flex já. Era isso, pessoal.